Nesse vídeo, nós vamos discutir um pouco as equações de Maxwell em duas dimensões. A gente vai ver que, apesar de até onde a gente sabe, a gente vive em três dimensões, tem bastante riqueza e utilidade aí estudar o eletromagnetismo em duas dimensões. A gente até aqui se restringiu aí a discussões em três dimensões, que de fato são as que mais aparecem aí nos nossos usos do eletromagnetismo. E a gente, em particular, discutiu bastante como que simetrias são válidas para interpretar e mesmo para, enfim, entender mais a fundo aí algumas coisas que aparecem nas equações de Maxwell. E hoje a gente também vai discutir bastante questões relacionadas à simetria, tá? Nessa versão bidimensional. A gente vai ver que as equações de Maxwell mudam bastante assim quando você vai para outras dimensões. Então, uma das coisas interessantes de você estudar o eletromagnetismo em outras dimensões, você vê como tem algumas coisas que são bem particulares às três dimensões que a gente acredita viver, né? Então, às vezes a gente entende algumas coisas do caso tridimensional até por comparação, tá? A gente vai fazer isso em algumas outras aulas também. E uma das situações características onde você tem particularmente útil lidar com o eletromagnetismo bidimensional situações nas quais a gente tem assimetria por translação. Então, nesse caso, a gente tem um problema que a gente diz que é efetivamente bidimensional. Quer dizer, você tem aqui fios num problema tridimensional usual. E aí, se você puder considerar que você tem simetria por translação, que formalmente requer que esses fios sejam infinitos, tá? Você pode dizer assim, mas fio infinito, a rigor, não existe. Bem, mas é aquilo que a gente vê nos cursos da graduação bastante. Se essas distâncias são pequenas comparadas com os tamanhos dos fios, e se você está interessado em pontos longe da borda, então, na prática, esse é um problema em que você tem uma simetria por translação, tá? E aí, nesse caso bem físico, você trabalhar dentro do contexto de um problema, de uma teoria bidimensional. Tanto isso pode, em certos casos, ser mais prático, pode facilitar os cálculos, ou quanto até mesmo para ter insights complementares, conceituais, como a gente vai ver aqui nessa aula, tá bom? Então, se você tem um problema com simetria por translação, então, por exemplo, aqui translação ao longo da direção z, então as densidades de carga vão ser funções só de x e y, tá? E do tempo, bem como as densidades de corrente. Ou seja, em outras palavras, quer dizer, se o ρ dependesse de z, então, por exemplo, se tivesse mais carga aqui do que aqui, aí, realmente, isso daqui não teria simetria de translação. Né? A ideia de simetria de translação é justamente essas duas coisas. Se você tiver fontes que você possa aproximar dessa forma, dizer que elas não dependem de z, então você está num problema que tem simetria de translação. E aí, nesse caso, na prática, o que a gente tem é que a gente pode restringir a nossa análise a um plano perpendicular ao eixo z. E aí, esse plano, entendendo esse plano, você consegue construir a sua solução 3D inteira. Então, você leva um problema tridimensional para um problema bidimensional. E fios infinitos, se o fio for infinitamente fino, isso são cargas pontiformes nessa seção transversa. Se o fio tiver seção transversa, então isso aqui vão ser partículas extensas aqui. Então, cada uma dessas esferinhas aqui é a seção transversa dos fios, tá? Então, toda a ideia é que estudar o eletromagnetismo bidimensional, do ponto de vista prático, ele pode ser útil quando você puder dizer que você, dentro das aproximações dos seus problemas, dentro das suas precisões, quando você tiver direito de dizer que você tem simetria por translação, você pode mapear um problema 3D num corte aqui, num plano transverso, tá bom? Então, você vê que tem duas coisas. Uma coisa é, entre aspas, o que seria a verdadeira duas dimensões. Que, enfim, o nosso mundo não é bidimensional, tá? Mesmo assim, pode ser interessante você estudar para ganhar alguns insights conceituais. Mas, ainda que o nosso mundo não seja bidimensional, certos problemas apresentam, na prática, uma dinâmica que pode ser mapeada em um problema bidimensional. Isso é bem rico, a gente aqui vai se restringir ao contexto de eletrodinâmica clássica, mas, assim, inclusive, vários desdobramentos, inclusive de eletrodinâmica quântica e tal, muitas vezes esse é um mapeamento interessante, tá? Quem depois quiser, eu posso passar umas referências modernas aí, em que aparece esse tipo de coisa. Bem, então o que a gente vai fazer é isso, por isso que eu estou chamando isso aqui de simetria e dimensionalidade. A gente vai construir a eletrodinâmica em duas dimensões, a partir de um problema numa dimensão maior, um problema em três dimensões com simetria por translação. Tá? A gente vai, no fundo, estar resolvendo aqui primeiro o elétron em três dimensões, que é o que a gente vem estudando, é o que a gente tem familiaridade,
A gente vai fazer isso que o pessoal chama de uma técnica de redução dimensional. Então, a gente vai reduzir a dimensão em um problema que tem simetria. Então, o tempo todo aqui a gente vai, por enquanto, estar pensando nesse problema tridimensional com simetria. E aí, essa corrente, que a gente vai chamar de eletrodinâmica bidimensional, é a situação, então, em que a gente tem a simetria por translação, como a gente falou, e que esse vetor corrente mora também no plano XY, ou seja, eu não tenho corrente paralela aqui ao fio. Todas as correntes que eu tenho são esses fios se deslocando aqui no plano XY, tá? A ideia é que, enfim, se você tivesse aí uma situação verdadeiramente bidimensional, o que seria carguinha subindo na direção Z? Não teria direção Z, né? Então, as carguinhas elas podem se deslocar só em x e y. Então, esse vetor J ele só tem componente x e componente y. Mais para frente eu vou voltar nesse ponto, que tem algumas sutilezas aí. Mas, para a gente, eletromagnetismo bidimensional vai ser isso. É um problema tridimensional, com simetria por translação e que a corrente tem componente só em x e y. Nessa situação, como é que a gente pode fazer essa redução dimensional? Esse problema, além dele ter uma simetria por translação, ele tem uma simetria por reflexão no plano XY. Então, nota que aqui é fundamental essa hipótese de que não tem corrente ao longo dos fios. Tá? Os fios eles têm uma densidade de carga e eles se deslocam para, enfim, no plano XY, mas não tem corrente neles. E aí, se eu tenho simetria por reflexão no plano XY, significa, como a gente viu nos vídeos anteriores, que esse campo elétrico, então, ele só vai poder ter componente no plano XY. Então, nesse eletro 2D, o meu campo elétrico é um 2-vetor. Ele só vai ter componente x e componente y. Tá? E cada componente é função apenas de x, y e t. Agora, olha só. O campo magnético é um pseudo-vetor. Tá? De modo que o que acontece aqui agora é que a simetria no plano XY obriga que o campo magnético seja perpendicular a esse plano. Se ele tivesse componente no plano, como ele é um pseudo-vetor, quando refletisse no plano XY, ele ia mudar. E como reflexão no plano XY é uma simetria do problema, o campo não pode mudar. Como a gente fez, coisa bem parecida com o que a gente fez no vídeo anterior. Então, nota que o campo magnético ele tem apenas componente Z chapéu. E ele é função apenas de x, y e t. Então, aqui é uma coisa importante, bastante importante destacar. Não confundir simetria por translação, que significa que o campo não tem dependência com Z. Isso é diferente de você falar das componentes presentes do campo. E isso aqui é bem geral, quer dizer, se você bota aqui cargas para se movimentarem só no plano XY, o campo que esse sistema de cargas produz é um campo puramente em Z, em 3 dimensões. Agora, se esse campo tem componente Z, como é que a gente vai interpretar isso de eletro 2D? Onde é que está o 2D aqui? Então, de maneira bem geral, se você está restrito a operações no plano XY, então, por exemplo, se você só pode rodar no plano XY, se você está preso nele, então qualquer 3-vetor, né, qualquer vetor tridimensional, você vai poder decompor ele como um 2-vetor, e aí quando você rodar no plano XY, fizer qualquer rotação, essas componentes vão se misturar, só que a componente em Z não muda, porque se você está rodando só no plano XY, a componente Z não vai mudar. Então, do ponto de vista do grupo de rotações, olha como é que ficam as simetrias aqui. Esse Vx e Vy, as componentes x e y de um vetor, elas passam então a ser um 2-vetor. Enquanto que a componente z ela é um escalar. Ou seja, por operações restritas ali ao plano xy de rotação, a componente z não muda nunca, ela é invariante, então ela é, portanto, um escalar. Nota que se você está em 3 dimensões completamente, quer dizer, então se você tem aqui as direções x, y, z. Se você pegar e, por exemplo, agora rodar em torno de y, agora o z mistura com x. Então, do ponto de vista do grupo das rotações, em 3 dimensões, você não consegue separar essas 3 componentes. Dependendo de qual rotação você fizer, você vai misturar diferentes componentes e, eventualmente, você vai misturar as 3. Mas, se você está restrito a 2 dimensões, aqui a operações do plano, né? Se você está restrito a um corte perpendicular ao plano Z, e toda a rotação agora que você pode fazer é rotação em torno do eixo Z, né? Que é uma rotação que te mantém aqui preso o tempo todo no plano, um vetor do plano elevado num vetor do plano, então, essas 3 graus de liberdade se separam com 2 grandezas vetoriais e uma grandeza escalar. Ou seja, no eletromagnetismo 2D, o que a gente tem o ρ é um escalar, o J é um 2-vetor, o campo elétrico é um 2-vetor e o campo magnético é um pseudo-escalar, ele não é um pseudo-vetor. Então, se a gente efetivamente vivesse
no mundo bidimensional, a gente não veria o campo magnético como um campo vetorial, mas sim como um campo escalar. E, na verdade, mais rigorosamente, o campo pseudo-escalar. Nesse nosso situação que a gente está com um problema que é tridimensional, nesse problema 3D com simetria de translação, a gente olha para isso e fala, o campo magnético só tem componente Z. Tudo bem, mas se você tiver agora no contexto puramente bidimensional, componentes Z's são escalares. Tá? E, bom, se o vetor fosse um pseudo-vetor, como é o caso do campo magnético, aí é um pseudo-escalar. Então, isso é bem sutil, isso já mostra como que nessa redução dimensional as características podem mudar, né? E mostra também, e é uma das coisas principais desse vídeo de hoje, que é o fato de que é muito particular de 3 dimensões, os campos elétricos e magnéticos eles terem as mesmas naturezas frente à rotação. Frente à reflexão, mesmo em 3D não tem, né? Porque um é vetor, outro é pseudo-vetor. Mas, frente a rotações, ambos se comportam como vetores. E isso que é uma coisa que a gente se acostumou tanto. Cara, se fosse eletromagnetismo bidimensional, teríamos aí essa quebra aí, não seria tão simétrico assim, tão parecido assim, tá? Então, como é que a gente vai agora obter as equações de Maxwell em 2D? Peço desculpa pelo trocadilho sem graça aqui. Mas, como é que a gente descobre quais são as equações que vão reger esses campos em 2 dimensões? Bem, se a gente vivesse no mundo bidimensional, a gente teria feito, enfim, através de experimentos e através do nosso Faraday bidimensional e do Gauss e assim por diante, a gente teria chegado às equações de 2D. A gente não vive no mundo 2D. Então, como que a gente pode usar o que a gente sabe para descobrir o que a gente teria nesse mundo bidimensional? De novo, redução dimensional. De novo, usar o que a gente tem aqui, que a gente construiu com a intuição do nosso mundo 3D. Então, vamos fazer essa redução dimensional e descobrir como é que seriam as equações de Maxwell em 2D. Bom, essa daqui, na verdade, seria igualzinha. Ela fica igualzinha, só que agora o de E, se você quiser escrever em coordenadas cartesianas, só teria uma soma com 2 parcelas, né? Que seria o dx é x e o dy é y. Tá? Mas, assim, nessa notação aqui vetorial, fica igual. Essa segunda equação, ela já vai mudar um pouquinho aqui pra gente, porque ela tem 3 componentes, é uma equação vetorial. A componente x e y dessa equação são triviais. Trivial no sentido matemático, trivial no sentido que é 0 igual a 0, não tem informação. Por quê? Porque, olha a componente x aqui. Quais são as componentes x do rotacional? A componente x do rotacional vai ter a ver aí com a derivada em y do EZ, tá? Só que esse cara é 0, porque não tem EZ. EZ é igual a 0. E um outro termo tem a ver com a derivada z do EY. Só que também não tem esse termo, porque por simetria por translação, nada depende de z. Então, derivada em z é 0. Então, esse lado esquerdo é 0. O lado direito a gente já tinha visto que o b só tem componente em z. Então, o componente x dele é 0. Então, isso aqui é 0 igual a 0. Mesma coisa para a componente y. Sobra apenas a componente z. Se você abrir em componentes cartesianas, fica dessa forma daqui. Então, aquelas 3 equações que apareciam no caso do eletro 3D, agora viram uma equação só. E aqui está escrita de uma maneira que depende dos eixos, né? Está escrito aqui em componentes cartesianos. Como é que escreve de uma maneira vetorial essa equação? A gente pode introduzir esse símbolo que chama nabla transverso. Então, que tem aqui em coordenadas cartesianas essa representação. ddy, esse seria a componente x desse 2 vetor, desse 2 pseudo-vetor, na verdade, é um pseudo-vetor. Tá? De fato, ele está vindo, nota que isso aí está vindo do rotacional do E. Né? E esse cara daqui, que seria a componente y menos d dx, tá bom? Essa notação é pelo seguinte, transverso, no sentido que se você fizer um nabla transverso e atuar no nabla, né, fizer aqui esse produto escalar, isso daqui dá 0, tá? Pausem o vídeo, verifiquem isso aqui dá 0. Esse aqui é como se fosse realmente ali o nabla transverso. Lembra que se você tem aqui um U transverso qualquer, o vetor transverso um U, você pode fazer da mesma forma. Você pega a componente y do U, bota aqui na x e bota a componente menos x na entrada y. E aí quando você faz o produto escalar por U dá 0. Nesse sentido aqui que é o transverso. Tá? Então essa é uma notação que é comum de usar. Nota que fala, pô, tá esquisito. Mas bom, se a gente vivesse no mundo bidimensional, a gente, enfim, teria criado símbolos ali apropriados e provavelmente esse daqui seria um forte candidato, tá? A isso. E aí, com essa notação, como é que fica essa equação aqui? Dessa forma. Então, seria o divergente transverso, a gente pode chamar assim. Então, essa equação daqui, a equação de Faraday, né?
nota que ela ganha, então, aí, ela também é uma equação agora, que frente à rotação é um escalar. Só que é um pseudo-escalar. Aqui o lado direito é um pseudo-escalar e aqui o lado esquerdo também. Então, nota, olhando isso de uma outra maneira, quando a gente tem aqui o rotacional do E, o rotacional do E, ele é um pseudo-vetor. Como a gente viu, nessa redução dimensional, nesse eletro 2D, pseudo-vetores têm só a componente Z. Então, só aquela componente Z restou. Não é à toa que a componente X e Y ficaram triviais. Pelas considerações de simetria que a gente fez antes, também dá para ver isso. E bem, nos slides anteriores a gente usou, né, que esse operador que a gente definiu, o gradiente transverso, é um pseudo-vetor, mas a gente pode verificar isso diretamente. Então, para isso, vamos pensar aqui antes o que acontece com um 2 vetor e uma reflexão. Então, com um vetor de verdade aqui, o 2 é para lembrar que a gente está em duas dimensões. Então, por exemplo, vamos pegar aqui os eixos x e y, imagina que você faça uma reflexão no eixo y. Então, se fosse em 3 dimensões, a reflexão seria com relação a um plano. Aqui é com relação a uma reta, né? Então, a reflexão com relação ao eixo y é você espelhar com relação a essa reta. Então, o eixo y fica igual e o eixo x inverte. Então, um vetor de verdade, um vetorzinho u, que tem a componentes o x e o y antes de você refletir, quando você refletir, a componente x troca o sinal, a componente y não troca. O que acontece com uma setinha, imaginando uma setinha que você está vendo no espelho aqui, nesse mundo 2D. Ora, então, o que acontece com ddy, né? A operação de derivar com relação a y? Se o y não troca o sinal, ddy não troca o sinal. Se x troca o sinal, ddx troca o sinal. Então, isso aqui é equivalente a considerar que o gradiente, né? O gradiente ele é um vetor. E a gente está demonstrando isso, porque o gradiente, quando você reflete em y, a componente x do gradiente, que é o ddx, troca o sinal. E a componente y não troca o sinal. Ora, agora olha só, o gradiente transverso, como a gente definiu, a componente x dele é o ddy. Então, agora, quando você reflete em y, a componente ddy não muda de sinal, como a gente viu, mas a componente ddy é a componente x do gradiente transverso. Então, a componente x do gradiente transverso não muda o sinal. E a componente y muda o sinal. Então, ddx vai em menos ddx, então menos ddx vai em ddx. Então, o gradiente transverso componente y troca o sinal. Ora, esse comportamento aqui é exatamente o oposto de um vetor. A componente x manteve o sinal, a y trocou. Então, você vê que, de fato, o gradiente transverso é um pseudo-vetor. E tem uma coisa bem interessante de chamar a atenção aqui no caso bidimensional, que é o seguinte, é que, imagina que você faça agora uma inversão. Na inversão, você troca o y por menos y e inverte também o x. Isso é inversão com relação aqui à origem, né? E aí, quando você inverte com relação à origem, agora o x e o y trocam o sinal. Então, nota que esse gradiente transverso ele vai trocar o sinal, exatamente como um vetor verdadeiro. Então, por inversão, o pseudo-vetor e o vetor se transformam igual em duas dimensões. E isso é esperado, porque essa inversão em duas dimensões, isso que a gente obteve aqui, é equivalente a você pegar esse sistema original e rodar por 180 graus. Então, em duas dimensões, em dimensões pares do espaço, a inversão é equivalente a uma rotação. Isso não acontece em 3 dimensões, em dimensões ímpares, né? Se você tem aqui os eixos assim, quando você inverte, que eles vão ficar ao contrário, você não consegue chegar dessa configuração nessa por uma rotação. Então, diferente de 3 dimensões, em 2 dimensões a inversão é equivalente a uma rotação. E olha, por rotação, pseudo-vetores e vetores se transformam iguais. Então, em particular, por inversão, em 2 dimensões, diferente do que acontece em 3 dimensões, eles vão se transformar igual também. Então, isso é uma coisa interessante aí das dimensões pares. De maneira totalmente análoga, as regras agora de transformação para um pseudo-escalar em 2 dimensões elas vão ser as seguintes. Refletir em y, troca o sinal. Ele transforma de maneira oposta ao escalar verdadeiro. Reflexão em x, troca o sinal também. Agora, inversão não. Você pode pensar que a inversão é a composição dessas duas reflexões. E aí vai manter o sinal. Então, isso é diferente de 3 dimensões. Um pseudo-escalar em 3 dimensões, ele trocaria o sinal também, porque em 3 dimensões seria equivalente a você fazer 3 espelhamentos por planos, né? E aí ele ia manter o sinal negativo também, assim como em uma única reflexão. Então isso é interessante porque você vê que em 2D tem essas sutilezas aí, ricas de chamar a atenção. Mas agora vamos voltar então para como é que ficam as outras equações de Maxwell no eletro 2D que a gente ainda não viu. Essa equação daqui é bem interessante, ela some, não tem essa equação. Que o divergente do B vai ser derivar dx, bx, né? Só que
campo magnético não tem componente X. Então esse termo está fora. Mesma coisa para o Y. E, do ponto de vista da componente Z, teria um DZ, BZ. Mas por simetria e por translação, nada é função de Z. Ou seja, a componente Z aqui é função só de X e Y do tempo. Então não tem esse cara. Então essa equação desaparece, ela some, ela não tem elétron 2D. Resta apenas a gente examinar agora a equação de Ampère-Maxwell. Já podemos antecipar aqui, quer dizer, o hot B é um vetor. Vetor nessa redução dimensional vira 2 vetor. Então você vê aqui que a componente Z desse cara daqui não deve importar, né? E de fato, o lado direito não tem componente Z, então ele já é automaticamente zero. E vocês podem ver que o rotacional do B também não tem componente Z, porque o B ele só tem componente Z, né? Então o rotacional dele não vai ter componente Z. Então a componente Z dessa equação é 0 igual a 0. Só sobra X e Y para analisar. Como o B só tem componente Z, na componente X do rotacional só vai sobrar o dB dy. E aí fica aqui no lado direito a componente X do lado direito. E no Y vai sobrar só menos d dx do B. Tá? E aí, de novo, a gente está aqui escrevendo numa notação em termos de coordenadas cartesianas. Como é que a gente pode exprimir numa notação vetorial? De novo, usando aqui o nosso nabla transverso. Nota que isso aqui é basicamente o gradiente transverso desse escalar B, ou desse pseudo-escalar, no caso B. Né? O gradiente transverso de uma função, de um escalar, seria um pseudo-escalar. O gradiente transverso de um pseudo-escalar é um escalar. Tá? Podem verificar isso também. De modo que, voilà, temos agora nossas equações de Maxwell. Olha como é que elas são diferentes no caso bidimensional do que elas eram no caso tridimensional. E é interessante chamar então a atenção aqui, frisar bastante isso, essa questão que a gente tem em 3 dimensões de frente à rotação, tanto o campo magnético quanto o campo elétrico se transformam da mesma forma, são campos vetoriais frente a rotações, isso é uma coisa particular de 3 dimensões. Então aquela coisa de, mas peraí, tem fonte de campo elétrico, não tem fonte de campo magnético. Isso nas equações de Maxwell 3D parecem quebrar a simetria das equações, mas isso é muito particular de 3D. Em 2D, nota que não tem como ter simetria, são campos, um é um campo de frente à rotação escalar, de frente à reflexão não, e aí por isso é o pseudo-escalar, e o outro é um campo vetorial. Então aqui não tem essa simetria. Não quero dizer que a elétron 2D não pudesse ter monopolo magnético, não, pode, tem como incluir. Se por acaso a gente descobrir que existe um monopolo em 3D, a gente pode incluir ele aqui na descrição 2D. Quem quiser eu posso passar uma referência que faz isso, mas o ponto é justamente que, no certo sentido, é tão difícil encontrar o monopolo magnético. E o apelo, um dos apelos centrais aí que se evocam é justamente a questão da simetria das equações de Maxwell. E, bem, tem que tomar um certo cuidado com essa questão da simetria. Porque, primeiro, de qualquer forma, a carga, o monopolo magnético, como a gente viu no vídeo anterior, seria um pseudo-escalar, enquanto que a carga elétrica é um escalar, então já não é perfeitamente simétrico. Mas, além disso, isso é fortemente dependente de a gente estar em 3 dimensões. Então, claro que, enfim, pode existir o monopolo magnético, e é um tema fascinante de estudo, existindo ou não, porque, afinal de contas, pelo menos do ponto de vista efetivo, isso, enfim, tem várias aplicações interessantes, mas você vê realmente que até é tudo muito diferente em 2 dimensões. Então, analisar outra dimensão pode também te fazer ver o que tem de tão particular em 3. Até onde a gente sabe, a gente vive em 3 dimensões, né? Agora uma provocação. Se a gente conseguiu construir o eletromagnetismo 2D a partir de um 3D com simetria por translação, aqui eu vou fazer aqui a seguinte brincadeira, porque para provocar. O pessoal, quando pensa aí na possibilidade de dimensões extras, a gente pensa que tiver aí mais dimensões, de repente as dimensões extras a gente não percebe porque elas estão compactificadas. E se for exatamente o oposto? E se a gente tiver aí mais dimensões e simplesmente elas estão protegidas por simetria? Ou seja, a gente na verdade é infinito em outras dimensões. Enfim, esses fios aqui infinitos, eles só estão podendo aqui andar em x e y, eles não percebem aqui toda a extensão que eles têm no infinito. Claro que isso é uma provocação, enfim, só para uma ginástica e pensar um pouco diferente do que a gente está acostumado a pensar. Então, a gente agora olhando aqui o elétron 2D, como é que fica a força de Lorentz? Em 3 dimensões a gente escreve assim. Em 2 dimensões, bom, esse produto vetorial vocês podem agora abrir, né, levando em conta que o B só tem componente Z, e escrever dessa forma, em termos aqui do V transverso. Né? Então vai ser perpendicular ao V, força magnética também não vai fazer trabalho, em 2D, né? Quer dizer, é um caso particular, mas
agora você vê que esse campo B é um escalar em duas dimensões. Então, a forma da lei de Lorentz muda um pouquinho. Bem, assim como no caso tridimensional, no caso bidimensional, você também tem que os campos satisfazem uma equação de onda. Então, você pode demonstrar isso diretamente a partir das equações de Maxwell, né, que a gente construiu agora em 2D. Peço para vocês pausarem o vídeo e demonstrarem que essas equações implicam nessas equações que estão aqui do lado direito. Ou vocês podem fazer esse procedimento de redução dimensional direto na equação de onda. E aqui o que é interessante é justamente que quando você olha aqui para a equação de onda, ela tem uma forma bem parecida. Você vê que Maxwell mudou um monte de coisa. E a equação de onda ela tem uma forma bem parecida, né, em 3 dimensões e 2 dimensões. 2 dimensões, tudo que acontece é que esse nabla 2 agora ele só vai ter a componente x, né, esse laplaciano, né, vai ter aqui a componentezinha x e a componentezinha y. Né? Então, para vir de 3D para 2D aqui, basta você dizer justamente que o dz ele não vai estar presente, porque pela simetria por translação em z, nada depende de z, então a derivada em z é zero. Então, você já recai aqui diretamente, né, nesse cara daqui. E é de baixo também, só que agora, como só sobra a componente z do b, você pode manipular para escrever desse jeito. E não é fortuito, né, que a equação de onda ela acaba ficando parecida, né, porque esse nabla 2 ele é um escalar por rotação. Né? E aí, bom, enfim, nos outros casos a gente tem toda essa complicação quando é vetor, que ele abre num 2 vetor e num escalar e assim por diante. Quando é um escalar, o escalar é o escalar sempre, né? Então isso simplifica bastante aqui a vida. Agora, cuidado que, quer dizer, embora formalmente aqui a equação tenha uma forma bem parecida, a solução é bem diferente, é fisicamente muito diferente. É tão diferente, tão importante isso, que a gente vai voltar com calma nisso mais para frente. Por enquanto a gente não está olhando para as soluções ainda. Então, mas realmente a equação de onda, muitas vezes você vai em elétron de outras dimensões, às vezes é mais prático você muitas vezes partir da equação de onda para analisar o que vai acontecer. Tá? Mas até justamente pelo fato das equações de Maxwell mudarem tanto, também é interessante estudá-las justamente pelo fato de você ter uma riqueza conceitual grande de ver como que ela muda. Tá? E no caso unidimensional, vou fazer agora comentários bem rápidos, vou deixar para vocês as passagens, então eu vou aqui bem esquemático. Mas aí você pode de novo fazer uma redução dimensional. Então agora, o nosso problema, a ideia é que, como se fossem placas infinitas. Aqui eu estou mostrando só um corte, né? Então imagina que essa linha aqui é um plano, né? Que está saindo aí da tela de vocês perpendicular. Um plano infinito, aqui um plano infinito, aqui um plano com espessura infinita. Tá? E aí, então a ideia agora é que a nossa corrente ela só vai ter componente x e ela vai ser função apenas de x, assim como o ρ. Então isso é que faria aqui o problema, seria o nosso elétron 1D, né? Bem análogo ao que a gente fez antes, só que agora tem simetria para reflexão em dois planos. E aí, isso significa então que o meu campo elétrico só pode ter componente x, na direção x chapéu. E olha que interessante aqui no caso de elétron 1D, lamentavelmente a gente perde o campo magnético, porque a gente viu que simetria por reflexão no plano xy, né, já dava um campo magnético puramente em z. Só que agora a simetria por rotação em xz daria um campo magnético puramente em y. Ele não pode estar puramente em z e puramente em y ao mesmo tempo. Significa que o único jeito é ele ser nulo. Ou seja, o elétron D, a gente já dá adeus ao campo magnético, né? Ou seja, ele foi sumindo, né? Foi para duas dimensões, o campo elétrico perdeu uma componente, ele perdeu duas. Agora ele perdeu a última que ele tinha e o elétron ainda ficou com uma componente. E aí, se você agora for efetuar essa nova redução dimensional nessas expressões, peço para vocês pausarem aí o vídeo e fazerem aqui a análise, você vê que o elétron D tem bem menos aqui possibilidades, né? Fica só com essas equações daqui, tá? E você pode até falar assim, ué, mas se o campo magnético sumiu, sobrou o μ0. O μ0, se eu quadrado, você pode substituir aqui por 1 sobre ε0, tá? E de fato, quer dizer, você vê que essas equações mostram o seguinte, fora da matéria, né, se ρ e j são zero, o campo é constante e ele é uniforme. Tá? Então, fora da matéria não tem essa eletro 3D, 2D, que você tem aí ondas eletromagnéticas viajando pelo espaço sem matéria. 1D, num certo sentido, o campo se torna bem sem graça, vamos colocar assim, né? Tá? Agora, tem outras possibilidades aí, tá? Então, assim, enfim, imagina que a gente tem um problema que tem simetria por translação, só que agora você deixa a possibilidade de ter corrente correndo nos fios, paralelo aos fios. Então, você tem um JZ nesse problema daqui. Nessa situação, bom, para ter simetria por translação, esse JZ, então, ele tem que ser também função só de x, y e t. Então,
Estou desenhando aqui uma seta com uma corrente para um fio, a corrente pode ser diferente dos outros fios, mas ao longo do fio a corrente tem que ser uniforme, tá? Senão não tem simetria de translação, e aí, bom, aí um eletro 3D, por excelência, é 3D mesmo. Mas, se você está nessa situação, de novo, você pode analisar o problema por um corte no plano XY. Isso não é o que geralmente é chamado de eletro 2D, tá? Porque, de novo, se o mundo fosse verdadeiramente 2D, o que seria carga correndo para cima no eixo Z? Mas você consegue fazer um mapeamento aqui para uma teoria bidimensional. E aí, nesse corte aqui, o que acontece é que agora você vai ter um ρ como função de x e y, que representam as cargas. Então, você vê que aqui, isso aqui são as seções transversas dos fios que estão mostrados aqui. Os fios estão se deslocando, então eles vão ter aqui carga em movimento nesse plano XY. Então, isso daqui, que era corrente no nosso eletro 2D, agora eu vou chamar de corrente paralelo ao plano XY. Cuidado, eu estou usando uma notação aqui que, enfim, não confundam com essa notação que a gente usou em aulas anteriores para denotar a componente do campo irrotacional. Não tem nada a ver aqui, esse paralelo é só para chamar a atenção que é a parte do vetor que está no plano, tá bom? Então, se fosse um eletro 2D por excelência, como a gente fez antes, nem precisaria dessa notação, porque a corrente estaria toda aqui. Mas agora tem a possibilidade da corrente estar em Z também. E como não tem mais simetria por reflexão, porque agora nota se você fizer uma reflexão em XY, a corrente que estava correndo para cima vai passar a correr para baixo. Então agora não tem simetria por reflexão. Então nessa teoria com simetria por translação, que eu consigo mapear num problema bidimensional, mas nesse caso agora, isso não é o que eu vou chamar de eletro 2D, tá? Isso daqui agora é um outro problema bidimensional também, mas olha o que acontece agora. Agora, as componentes Z e a componente paralela do B não se anulam. Então, lembrando, esse B paralelo é paralelo ao plano aqui do espaço direto. Não tem nada de Fourier, não tem nada de... Aqui é diferente das aulas anteriores, tá? É só essa notação que estou usando meio repetida aqui, mas esse paralelo é só para destacar aqui que é o B paralelo ao plano XY. E agora essas componentes, elas não se anulam. Então, o que acontece? Ainda continua o que a gente discutiu antes. Se você está restrito a operações no plano XY, então qualquer vetor você pode decompor aqui numa parcela 2 vetor e numa parcela escalar. O que acontece, portanto, é que a gente pode desacoplar as equações de Maxwell. Em vez da gente olhar elas aqui nessa notação que seria conveniente para 3 dimensões, agora eu posso considerar que o meu campo é paralelo e ele, enfim, efetivamente funciona como uma componente um 2 vetor, né? Enquanto que a componente Z é como se fosse um campo independente. O campo, a gente continua usando a mesma letra E, mas ele é um campo independente. Então, você vê que você tem riquezas de comportamento. Isso daqui também é uma teoria de campos bidimensional, tá certo? Mas é uma teoria de campos bidimensional, isso que está aqui do lado direito, que não é o que a gente está chamando aqui de eletromagnetismo 2D, uma outra teoria bidimensional, assim como tem várias formulações em 3 dimensões de eletromagnetismo diferentes de Maxwell, que, enfim, então a gente conseguiu fazer os experimentos, o que bate é as equações de Maxwell, mas você tem aqui então essa formulação diferente que tem campos diferentes. Então o que a gente chamou de eletro 2D é o que está nessa parte daqui. Isso daqui você agora tem outros campos, tem esse campo aqui, é Z, que você pode dar até um nome diferente. Eu estou usando uma notação para relembrar de onde que eles vieram nessa nossa redução dimensional. Mas você poderia dar um nome diferente, chamar isso aqui um campo escalar qualquer. Você poderia chamar esse cara de um campo, sei lá, F, qualquer coisa. Esse B paralelo é um campo pseudo-vetorial também. Em princípio, ele não tem nenhuma ligação com esse cara aqui. São dois campos que não se misturam frente a nenhuma operação que te mantenha ali na sua situação bidimensional, tá bom? Então, a ideia é que você pode ainda assim ter outros problemas, outras situações aí, e tem uma riqueza muito grande conceitual e, enfim, de diferentes termos aí que possam ir aparecendo. Então, nota que aqui, esse JZ é uma fonte independente. De novo, eu podia dar um outro nome para esse cara, chamar esse cara aqui de K, sei lá, qualquer outra letra. Para chamar que agora a gente tem, chamar a atenção que nessa teoria de simetria por translação, o que a gente tem é o seguinte, é como se a gente tivesse essas fontes aqui, que geram esses campos, tá? Isso é o que a gente chamou de eletro 2D na nossa nomenclatura que é usada, inclusive, aí por vários autores e tal. E você tem, basicamente, um JZ, que é um outro campo que é fonte desses outros caras aqui. E tudo bem, tá bom? Então, é só vocês terem aí, manter aí atenção para que você tenha várias outras, enfim, formulações possíveis.
E nota que desacopla de fato aqui. Esse cara é realmente um cara independente. Se você olhar a equação da continuidade, ela amarra só as componentes disso daqui mesmo, né? Porque o divergente do J, né, na equação da continuidade, teria uma parte que seria o dz/jz, mas por simetria por translação, o jz não depende de z, então esse termo é zero. Então você vê que realmente esse cara daqui, nessa teoria, apareceria como uma fonte totalmente independente. Tá? Então se de fato você tivesse no mundo bidimensional, vamos dizer assim, pudesse fazer esse experimento de pensamento de um mundo ser efetivamente bidimensional, quer dizer, teriam algumas teorias possíveis, que lá o seu experimento ia ter que dizer qual que ia proceder. Você poderia, de repente, ter um mundo que só tem essas partes aqui das equações, e você diria, então, nesse mundo que as suas fontes é o ρ e essa corrente aqui, e essas são as equações. Você teria um campo elétrico e você teria um campo magnético que seria um pseudo-escalar. O seu experimento podia mostrar, de repente, que teriam outras fontes também, em vez do ρ e do J paralelo. Só que elas não misturam com as anteriores. Então, se a gente de fato vivesse no mundo bidimensional, a gente daria nomes diferentes para esses caras todos. Você não ia chamar esse cara de B paralelo usando a mesma letra desse cara. Isso aqui seria um outro campo vetorial qualquer. Você ia chamar esse cara de F, sei lá, esse cara daqui. E tem um outro nome também. Você não ia ver, a priori, uma conexão dessas duas teorias. Tá? Enfim, justamente pelo fato de que não acopla. Por isso que acaba que o mais natural, quando a gente vai fazer essa redução dimensional, é manter nas hipóteses que a gente trabalhou no início do vídeo. Que aí você... Isso aqui seria realmente o que seria, digamos assim, a extensão natural ou a redução natural do eletromagnetismo para duas dimensões. Mas, acima de tudo, é para chamar a atenção que o que eu quero destacar aqui é como que você tem uma riqueza, em princípio, de teorias de campos. Claro que, em última instância, o árbitro vai ser ali os experimentos que você fizer, que vão mostrar se o seu modelo é razoável ou não. Mas o que é mais interessante, o século XX mostrou para a gente bastante, é que, independente de qual seja a sua teoria fundamental, várias teorias de campo são, pelo menos, boas descrições efetivas em certas situações. Construiu-se, assim, monopolos magnéticos, em modelos efetivos de matéria condensada, a gente vai discutir isso mais para frente em alguns exemplos, e assim por diante. Tem aí uma miríade de teorias de campos possíveis. Tá? E aqui é para chamar a atenção que por trás das formulações diferentes de equações, de teoria de campos e tal, tem uma interpretação física em geral bem rica para cada um desses termos, para cada uma dessas teorias. E, em particular, quando a gente vai para dimensões diferentes, para duas dimensões ou uma dimensão, você pode usar o caso tridimensional para dar uma intuição aí para você do que está acontecendo. Isso aqui é a mensagem. Às vezes fica confuso você tentar formular diretamente as equações de Maxwell, você viu tudo isso que apareceu, de modo que muitas vezes é mais prático você trabalhar com a equação de onda diretamente. A equação de onda, nesse problema que tem lá, a corrente em Z se propagando, você pode manter a mesma forma que tem a equação de onda em três dimensões. Só que agora, como a gente tem simetria por translação, não importa que não tem o termo DDZ, né? O termo DDZ daria zero. Então você vê que é uma equação de onda bidimensional. Agora, enfim, e aí você não precisa desacoplar. Você pode pensar que isso aqui tem ainda as componentes x, y, z, esse cara aqui tem as componentes bx, by, bz. Enfim, é uma escolha que você pode fazer, como que você prefere trabalhar. O fato é que se você tem problemas, então, que tem simetria por translação, por exemplo, fios, e se esses fios estão passando corrente, no fundo o que você tem que resolver é uma equação de onda bidimensional. Agora, o comportamento via as simetrias do grupo de rotação de cada termo tem as suas sutilezas. Como a gente viu, esse se você está nesse problema de simetria por translação, você pode abrir num campo 2 vetor, tá certo? E num outro que essencialmente vai ser um campo escalar, isso que a gente chamou aqui de EZ. Eles não vão se misturar. Quando para três dimensões esses caras são parte de uma mesma entidade, e se você, dependendo de que direção você roda, essas componentes vão todas se misturar, agora esses caras realmente estão desacoplados, eles não vão se misturar, e aí você decompõe, né, o grupo das representações lá do grupo de rotação numa parte, enfim, vetorial e numa parte escalar que não se mistura. Essa aqui é a ideia, tá bom? Enfim, e esse tipo de coisa aqui vai ser bastante útil ao longo do nosso curso. Como a gente vê justamente a equação de onda, ela assume a mesma forma, como a gente até chamou a atenção anteriormente. Agora a gente vai aprender a resolver essa equação de onda, a gente vai ver que ela tem uma forma muito diferente se você está em 3 dimensões ou em 2 dimensões, e com interpretações também próprias para cada um dos casos.
Então, esse vídeo é mais para motivar também um pouco esse fato de que o Eletro 2D ele pode ser bem interessante do ponto de vista conceitual e mesmo prático. Enfim, a gente vai ver depois alguns exemplos ao longo do curso. Então, isso encerra esse vídeo. Qualquer dúvida, por favor, levem para o nosso encontro presencial.